Olá, tudo bem com você? Eu quero começar este vídeo com a leitura de um texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 38 a 40. Diz assim a palavra: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Verso 39, a segunda parte aqui: depois eles o mataram pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Eu vou ler também os versos 42 e 43, que dizem assim: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Vemos aqui que a missão de Cristo foi fazer o bem. Ele ia por todas as partes, por todo lado, fazendo o bem, curando as pessoas, alimentando as pessoas, mas a missão dele não ficava só nisso. Ele também pregava e incumbiu os discípulos de pregar a remissão de pecados, a mudança de vida. Há uma citação no livro Beneficência Social, de Ellen White, em que ela diz mais ou menos assim, que Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. Então ele curava, ele alimentava, ele acolhia, ele abraçava, e depois de conquistar a simpatia delas, ele então dizia: segue-me. Nós precisamos entender que a missão do cristão, que imita Jesus, que tem Jesus como modelo, também se compõe de dar o pão, e o pão com P maiúsculo. Ou seja, nós devemos sim, como cristãos, alimentar o faminto, vestir o nu, visitar o que está preso. Nós temos que cuidar dos menos favorecidos. Isso é misericórdia, pura e simples. Isso é uma atitude natural daqueles que têm o Espírito Santo na vida. Ele nos impele à bondade, a fazer aquilo que se espera de alguém que tem realmente Deus no coração, a ser solidários, a nos compadecer. Sabe, misericórdia, essa palavra ela é muito forte e ela tem uma origem interessante. Colocar o coração na miséria alheia. Misericórdia. E aquele que tem realmente Jesus na vida e imita o Mestre, tem misericórdia, porque o próprio Deus foi misericordioso e é misericordioso. Jesus vir do céu aqui, pisar no mundo empoeirado, sujar seus pés na poeira deste mundo, sofrer, ser morto, como diz o texto, e ressuscitou depois, isso é a maior prova de misericórdia e desprendimento que nós poderíamos ter. E nós, como cristãos, não poderíamos fazer menos. Então, alguns fazem uma falsa dicotomia, muitas vezes, dizendo: nós temos que alimentar o faminto ou falar da volta de Jesus. A questão não é ou, é e. Nós temos que fazer uma coisa e fazer a outra também. Nós temos que, enquanto aguardamos Jesus, alimentar o faminto, procurar amenizar as mazelas da humanidade, lutar por aqueles que precisam, realmente, os chamados menos favorecidos. Sim, tudo isso faz parte do pacote do cristianismo, mas precisamos também anunciar a volta de Jesus, que é a solução definitiva para todos os problemas da humanidade. Nós precisamos, como Jesus, dar o pão, ter empatia, mas também dizer em seguida: segue-me não, mas siga a Jesus, seja um seguidor de Jesus. Você conhece Jesus, o pão da vida, o pão que realmente sacia a fome da alma. Se nós não falarmos de Cristo e da esperança da vinda dele, estaremos fazendo sim um trabalho que se requer de qualquer ser humano que tenha compaixão, mas será apenas um trabalho social. Eu louvo a Deus porque desde que eu me tornei adventista há 30 anos, eu tenho visto como esta igreja atua de maneira maravilhosa em várias frentes no que diz respeito ao aspecto social. Nós temos o Quebrando o Silêncio, uma campanha abençoada que tem ajudado muitas pessoas a realmente se libertar de relacionamentos abusivos, de situações deprimentes e opressoras. Nós temos o projeto Vida por Vidas,
que consiste em doar sangue, se existe uma prova de amor que podemos dar, é realmente dar a parte da nossa vida, porque o sangue é tido na Bíblia como vida, então dar o sangue é como dar a vida a alguém. Existe o projeto Mutirão de Natal, existe também a Assistência Social Adventista, a ASA, e a ADRA, que é uma agência de desenvolvimento e recursos assistenciais. É bonito ver que sempre que há uma tragédia, uma catástrofe, a ADRA é uma das primeiras agências a estar ali, prestando auxílio, ajudando as pessoas em suas primeiras necessidades mais urgentes. Em campos de refugiados pelo mundo, nós vemos ali a atuação da ADRA, pessoas que são desprendidas de tal maneira que se envolvem na vida do outro e ali realizam programas não só de dar o pão que no dia seguinte vai faltar, mas estar ali desenvolvendo projetos de sustentabilidade. Enfim, são trabalhos muito bonitos. Talvez alguém pudesse pensar que uma igreja tão focada na escatologia, uma igreja que tem no próprio nome adventista, uma ênfase na volta de Jesus, estivesse mais preocupada com o futuro e não tanto com o presente, mas louvado seja Deus, essa é uma igreja que se preocupa sim com o futuro, prega a volta de Cristo, as 3 mensagens angélicas, mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não vem, ela está aí envolvida em obras assistenciais, obras de desenvolvimento humano e o mais interessante, né? Nós cremos na salvação pela graça, nós cremos que somos redimidos pelos méritos de Cristo, portanto, esses trabalhos assistenciais, sociais que fazemos, não tem nada que ver com marcar pontos no céu ou qualquer tipo de caráter salvífico, porque nós somos salvos pela graça, já somos salvos. Então, esse amor, ele é desprendido e desinteressado. Isso é feito realmente por compaixão, por paixão real pelas pessoas. Então, não criamos essas dicotomias artificiais de isso ou aquilo. Não, nós fazemos tudo isso e fazemos isso por amor a Deus e amor ao próximo. Vimos aí nos noticiários, com muita tristeza, as cenas terríveis de destruição lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por ocasião daquelas chuvas torrenciais que despencaram ali sobre a cidade e a região. Realmente cenas muito tristes e cenas que nos fazem querer cada vez mais que Cristo volte e termine com tudo isso. Nesse mundo de pecado, infelizmente, veremos isso e muito mais coisas tristes ali. Mas no meio de todas essas tragédias e catástrofes, nós vemos também várias demonstrações de amor, né? Eu publiquei aqui no meu blog Outra Leitura, algumas notícias, pelo menos 2 aqui, com respeito à atuação da ADRA, que, como eu disse, sempre é uma das primeiras agências a chegar a esses locais de tragédia e calamidade. Notícia aqui que foi veiculada por agências de notícias, né? Carreta solidária que prepara refeições e lava roupas chega a Petrópolis hoje, no caso hoje, quinta-feira. Hoje é dia 17 de fevereiro. Não sei se você sabe, né, dessa carreta, mas é um projeto muito bonito da ADRA também. Por ser um caminhão, ele tem uma certa facilidade de mobilidade e chega rápido aos lugares, né? A unidade de atendimento móvel da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais tem capacidade para preparar até 4.500 refeições por dia e lavar cerca de 500 quilos de roupas. Nesta quinta-feira, por volta das 12 horas, chega à região, já chegou, na verdade, afetada pelas chuvas em Petrópolis, a carreta solidária da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. A unidade móvel tem capacidade para preparar 4.500 refeições por dia, lavar até meia tonelada de roupas e prestar atendimento psicológico à comunidade ali. A carreta ficará no pátio da Igreja Católica Santo Antônio do Alto da Serra. A cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, sofre graves consequências após um temporal que atingiu a região na última terça-feira, dia 15. Por causa das enchentes e deslizamentos de terra, até a noite desta quarta-feira já eram 80 mortes confirmadas, entre homens, mulheres e crianças. O Corpo de Bombeiros ainda não contabilizou o número de desaparecidos. Enfim, o caminhão, adaptado de 45 metros quadrados de área útil, está dividido em 3 compartimentos. O primeiro é usado para preparo de alimentação, alimentos quentes, até 1.500 refeições por turno. O segundo, para lavagem e secagem de roupas, tem capacidade, como já dissemos aqui, para até 500 quilos de roupa limpa por dia.
E o terceiro, para a realização de apoio psicológico e também espiritual. Esse é o projeto Caminhão Solidário da ADRA. Uma outra notícia interessante aqui que eu coloquei logo abaixo: adventistas auxiliaram 4 milhões de pessoas em 2021. Tem até um gráfico aqui interessante mostrando os dados, né? Eu vou colocar aqui no link da descrição na descrição desse vídeo o link para essas matérias para você ter uma ideia. Por meio de projetos sociais, a Igreja Adventista da América do Sul foi responsável por projetos que beneficiaram pessoas com alimentos, atendimento psicológico, entre outros. 5 milhões de pessoas entraram na linha de pobreza em 2021. É o que diz o relatório da Comissão Econômica para a América Latina, e em dados divulgados no dia 27 de janeiro deste ano. Em razão e apesar desse contexto, os adventistas se dedicaram a aliviar o sofrimento de milhões de pessoas no ano que passou. Ao longo de 12 meses do ano anterior, os adventistas se mobilizaram para suprir as necessidades financeiras e emocionais de 4.532.866 pessoas, segundo relatórios fornecidos pelos departamentos da sede sul-americana da igreja. Esse é o número oficial contabilizado em diversas ações, como entrega de alimentos, atendimento psicológico, doação de sangue, entre outros. É um trabalho muitas vezes, quase sempre, né, muito discreto, não se divulga, né? Muitas vezes as pessoas ficam sabendo da atuação da ADRA mais nessas épocas de catástrofes, porque a agência acaba pedindo donativos, ajuda. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o Pix, para que você possa contribuir com a ADRA. Vou deixar aqui algumas orientações para que você possa também estender a mão e ajudar nesse projeto. Uma agência que é confiável e que tem realmente feito diferença na vida de pessoas quando o assunto é tragédia, quando o assunto é desenvolvimento humano. E eu louvo a Deus, mais uma vez, porque a igreja adventista, né, não fica de braços cruzados, ela tem uma atuação constante, não só em tempos de tragédia, mas constante. Temos aí o braço também dos desbravadores, que tem auxiliado tantas crianças ao longo das décadas, tirado crianças de situações complicadas muitas vezes. O clube ele acaba sendo uma agência também de resgate e desenvolvimento humano. Nós temos várias frentes de atuação, eu louvo a Deus por isso, e convido você a se engajar também nesses projetos. É uma prova de amor, é uma prova de desprendimento, de misericórdia, e é importante reconhecer o trabalho desses voluntários que têm Cristo no coração, apoiar como pudermos e orar também por essas pessoas, e que Deus desperte mais pessoas também para se envolver nesse tipo de trabalho. Que possamos imitar Jesus, por onde passarmos, façamos o bem, libertemos as pessoas dos grilhões do pecado e preguemos a respeito da volta de Jesus, que é a nossa grande esperança e a solução final e definitiva para todos os males que ainda assolam a humanidade. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.